agora eu não vou falar com o professor, vou falar com o meu amigo Daniel. Para alguém ser candidato hoje, pretende ser candidato a vereador, a legislação mudou. Agora são 20 candidatos, das quais 4 mulheres. Qual a importância de se escolher o partido, Daniel, para esse que quer ingressar, quer ser candidato a vereador? Essa escolha é importante do partido e por quê? Bom, Veríssimo, esse é um tema bastante interessante, né? Porque, assim, a escolha do partido, ela é essencial, aliás, ela é fundamental. Porque a gente tem que entender que dentro desse processo de coeficiente eleitoral, da quantidade de votos que precisa se fazer para se eleger, ele funciona assim, dessa forma. Não os mais votados é que se elegem, né? Esse que exatamente, não é necessariamente os mais votados que se elegem. Já aconteceu, por exemplo, de pessoas serem muito bem votadas em determinado partido, né, mas o partido não fez a quantidade mínima de 80% do coeficiente eleitoral para poder entrar, né, dentro dessa qualificação. Então, hoje, por exemplo, vamos fazer um cálculo mais ou menos aqui. Joinville tem quase 450 mil eleitores. Desses, a gente vai ter algo em torno de 350 mil votos válidos. Um voto válido, ele é classificado como aquele voto que foi atribuído a alguém, né? Foi atribuído a alguém, a algum candidato, ou então a uma sigla partidária, né? Se a pessoa não quiser votar num candidato, mas quiser votar na sigla partidária também pode, e aí ele se torna um voto válido. A quantidade de votos válidos somados, ela é dividida pela quantidade de vagas que existem, né, em cada uma das câmaras de vereadores ou assembleias legislativas. Então, o caso específico de Joinville, 19? São 19, né? Vamos lá, são 305, vamos arredondar aqui, 350 mil votos válidos em Joinville, vai dar algo em torno de, dividido pelos 19 vagas que existem para a Câmara de Vereadores, vai dar algo em torno de 18.500 votos para o partido fazer, para que ele possa eleger um vereador. Todos os partidos, Daniel, todos os partidos fazerem 18 mil. Exatamente. Cada vez que o partido fizer 18.500 votos, ele elege um vereador, né? Caso existem as sobras, né? Caso o partido não fez 18.500 votos, mas ele fez 80% desses votos, o candidato desse partido ele tem que fazer pelo menos 20% desse coeficiente eleitoral, 20% desses 18 mil votos, ou seja, a gente está falando aí de 3.500, 3.600 votos, para poder se eleger com 80% desse coeficiente eleitoral. Então, a escolha do partido ela é essencial, porque no conjunto, no grupo, quanto mais votos o partido fizer, mais chances as pessoas vão ter de ter uma vaga lá na Câmara de Vereadores. Existem partidos que fazem 3, 4, né? Como a possibilidade agora é de diminuir o número de candidatos, né? Perceba, na última eleição aqui em Joinville, nós tivemos mais candidatos a vereador em Joinville do que em São Paulo. Nós tivemos mais candidatos a prefeito em Joinville do que em São Paulo também, né? Só que esse número acaba diminuindo porque mudou a regra. Agora se pode lançar 100% da quantidade de vagas mais um, ou seja, cada partido vai poder lançar em Joinville 20 candidatos. Então, quanto mais competitivo forem esses candidatos, mais os partidos vão fazer. E aí é importante saber quem são os candidatos de cada um desses partidos, para que você tenha aí uma média, né, de quantos votos você precisa fazer para superar o seu concorrente. A concorrência dentro dos partidos, elas não são de candidatos de outros partidos, né? A concorrência para o candidato se eleger, ela está dentro do próprio partido. Então, as pessoas precisam ser as mais votadas aí do partido. Eu acredito que menos do que 3 mil votos para se eleger em Joinville na próxima eleição para vereador vai ser bem difícil mesmo, vai ter muito competitivo. Vereador eleito com menos de 2 mil votos, né? Teve vereador eleito aí com 1.600 e poucos votos na última eleição. Ou seja, também é uma baixa representatividade, né? Significa que aquelas pessoas elas acabam não representando uma grande quantidade de gente.
óbvio, no meu ponto de vista, o vereador eleito ele não representa só os seus eleitores, mas ele representa Joinville inteiro, né? Mas ele acaba representando de forma segmentada o que aquelas pessoas pensam, da forma que elas se comportam, da forma que elas agem, né? Pelas políticas públicas que elas gostariam de ver efetivado na cidade, né? Então, essa é uma escolha essencial aí para os candidatos entenderem como é que funciona um pouco esse fluxo eleitoral. O Daniel é um especialista nessa área, por isso que eu vou insistir nesse assunto com ele. Essa mudança de legislação, ela veio prejudicar e veio provocar o desaparecimento desses pequenos partidos, essas siglas pequenas, e vai fortalecer os grandes partidos. Por exemplo, hoje nós temos inúmeros partidos representados lá na Câmara de Vereadores. Esse número de partidos o número de bancadas vai diminuir, na sua opinião, Daniel? Bom, Veríssimo, em função das candidaturas para a Assembleia Legislativa, né, do ano passado, isso é um movimento que já vem acontecendo, né? Pela dificuldade dos partidos conseguirem efetivar, né, a quantidade mínima de votos para poderem eleger um vereador, essas siglas menores elas tendem a diminuir, sim, né? Quando a gente teve no processo eleitoral passado, a gente tinha lá 15, né, partidos políticos representados na Câmara de Vereadores. É um fluxo interessante, porque a gente fala de um processo democrático, né? Mas as siglas menores elas tendem a diminuir. É uma dificuldade para as pessoas entenderem, né? Porque, tu imagina, são 30 e poucos partidos políticos. Será que existe 30 e poucas ideologias distintas para as pessoas se entenderem, né? Será que partidos políticos eles não passam a ser uma representação de grupos de poder, de grupos de interesse? Então, às vezes acaba confundindo as pessoas relacionado ao partido político e aquilo que o partido de fato representa de forma, né, de pensamento político, de organização, de efetivação de políticas públicas e tal. Então, sim, a gente tende a ter uma diminuição da quantidade de partidos que vão conseguir lançar, né, candidaturas na cidade de Joinville. Né? Os grandes partidos eles tendem a ter uma fortificação nas suas chapas, né? E aí aquelas pessoas que acabam não tendo a expectativa ou a perspectiva de conseguir fazer mais votos também acabam desistindo, porque elas vão enxergar em determinado momento que elas vão servir apenas para eleger um ou outro candidato que talvez nem represente aquilo que ela pensa de forma, né, de maneira política. Bom, para encerrar esse assunto, eu estou percebendo que uma sigla, e eu vou citar o nome, o PL, Partido do Governador, muitos candidatos interessados em concorrer pela sigla, e são apenas 16 homens e 4 mulheres. O que esse partido está fazendo com o excedente? E muitas lideranças que poderão optar por outras siglas. E pode estar havendo o que antes nós chamávamos de sublegenda, por exemplo, um partido grande que tem um excesso de candidatos, criar uma outra sigla e para lá deslocar essas pessoas que o partido não pode acomodar na sua sigla, criando uma espécie de sublegenda, Daniel? Veja, Veríssimo, são 30% da cota das candidaturas é obrigado a serem cotas femininas, de candidaturas femininas. Portanto, se são 20 candidaturas em Joinville, cada partido ele vai ter que lançar 6 candidatas mulheres. 6 e não 4. São 6 candidatas mulheres para poder lançar a chapa inteira, né? A gente enxerga pelo resultado das eleições em Joinville de que Joinville tem um posicionamento mais à direita, né? Eu até acho curioso isso, porque Joinville, na verdade, talvez não tenha necessariamente um posicionamento mais à direita. Ele tem um posicionamento mais de acreditar nas pessoas, né, em função do seu histórico, até mesmo porque a cidade já elegeu, né, pessoas de esquerda, pessoas de direita. Então, na atualidade, Joinville é uma cidade mais conservadora. 80% da cidade votou em candidaturas de direita.
Então, sim, o PL é um dos partidos que tem a maior possibilidade de fazer essa efetivação de candidaturas com facilidade, né? E os grupos políticos eles vão se organizando a proporcionar, né, a viabilidade eleitoral por outros partidos, de forma agrupada em outras siglas, né? Então, a gente vai perceber na cidade uma disputa eleitoral proporcional, né, para o legislativo, dentro desses contextos aí. E uma curiosidade, na sua opinião, o Joinville deveria aumentar o número de vereadores? Uma cidade com uma população como essa ter apenas 19 vereadores, e já outros municípios brasileiros com população bem menor têm 22, 21 vereadores. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre esse número de vereadores, Daniel? Bom, Veríssimo, olha, a gente fala sobre representatividade, né? E a gente tem que tomar alguns cuidados em relação a isso. Perceba, né? Barra do Sul, uma cidade vizinha nossa aqui, ela tem 9 vereadores, né? Como que uma cidade como Barra do Sul tem 9 vereadores, e Joinville, que ela é algumas vezes maiores, ela tem 19 vereadores. 10 a mais só. 10 a mais apenas, né? Joinville é o quê? Umas 6, 7 vezes mais do que o tamanho de Barra do Sul, em número de população. Então, esse é um assunto bastante interessante, mas por outro lado, a gente consegue também perceber que cada vereador em Joinville tem uma representatividade muito grande, porque ele tem uma estrutura muito grande também. Então, veja, cada vereador em Joinville tem no seu gabinete 8 cargos comissionados, né? Ou seja, ele tem uma capilaridade para entender os problemas sociais maior do que um vereador lá no município de Barra do Sul, por exemplo, como a gente utilizou como exemplo aqui, né? Ou seja, talvez aumentar esse valor, né? Talvez aumentar essa quantidade de vereadores na cidade de Joinville não seja talvez tão representativa, tão necessário assim, uma vez que as políticas públicas consigam ser efetivadas pelas pessoas, até mesmo porque todo aquele recurso que sobra na Câmara de Vereadores, ele pode ser, né, reutilizado, ele volta para a prefeitura no final do ano e ele é utilizado, né, em efetivar outros tipos de políticas públicas, como o asfalto nas ruas, né, que não conseguiram, o atendimento em postos de saúde, né, enfim, em benefícios para a população. É importante a gente fazer com que a máquina pública ela seja enxuta, mas que a efetivação das políticas públicas aconteça, né? O nosso sentimento é de que seria interessante que a gente tivesse mais médicos nos postos de saúde, é interessante que a gente tivesse mais professores, né, nas escolas, seria interessante de que a gente tivesse mais segurança na cidade, né, embora isso seja uma pauta do governo do estado, mas também pela própria guarda municipal, ou seja, as pessoas têm a necessidade dos serviços públicos bem feitos, né? Então, utilizar os recursos públicos com sabedoria, né, mas garantindo a fiscalização, a efetividade daquilo que é papel do Legislativo Municipal, também é essencial, né? Perceba, a previsão de orçamento para o próximo ano de Joinville vai beirar os 5 bilhões de reais, né? 50% desse valor é gasto com folha de pagamento, né? Quais são os vereadores que de fato estão habilitados e têm condição de fiscalizar o executivo com uma certa soberania, digamos assim, né? Com uma certa efetividade? Então, esses são os cálculos que a população precisa fazer entre entrega daquilo que é função do legislativo, né, e aquilo que é dinheiro público destinado para esse poder também. Muito bem. Meyer, alguma feira importante que vocês estão, que tem foco de levar empreendedores de Joinville, empresários de Joinville? E qual a viagem de vocês lá para a China a curto prazo? Bom, anualmente, Veríssimo, acontece a Feira de Cantão, posso destacar aí como a maior feira do mundo, então é uma experiência não só para o empresário, mas é uma experiência de vida, não só de negócio, como a gente fala, e com certeza é uma experiência que abre muito a cabeça do empresário, de quem vai para lá. Então, ela acontece anualmente
e praticamente ininterrupta aí desde os anos 50. Então ela já está aí acontecendo em abril e outubro, e a gente sempre monta uma comitiva de empresários, geralmente aqui de Joinville mesmo, da região, que vão com a gente até agora, até a feira. Em outubro a gente fez aí a nossa maior comitiva com 20 empresários, então foi um grupo bem bacana. E como ela acontece em abril e em outubro, a gente faz esses dois grupos sempre. Então a previsão é que a gente já monte em janeiro, a gente já lance para abril, porque tem a questão de visto, tem a questão das passagens, e abril de 2024 a gente já vai abrir em janeiro para quem tiver interesse em participar. Para se ter uma ideia do tamanho, o Mério falou que a área da Feira de Cantão é 70 vezes a Expoville, a área da Expoville. Dá para se ter uma ideia do grande tamanho. Muito obrigado ao Meyer, ao professor Daniel Westrup por esse programa. Agradeço pela contribuição e eu convido a todos para o próximo programa, sexta-feira, 21 horas, aqui na nossa TVBE Canal 11. Já passamos um pouquinho do nosso horário. Bom final de semana e até o próximo programa.